Fala galera, boa noite. Vamos ter a nossa entrevista hoje com a doutora Andréia Salvador, lá de Peruíbe, PhD. Ela vai falar um pouco sobre doenças crônicas. Vamos chamar ela aqui. Mandando ela subir aí. Vou ver aqui o anúncio. Olá, tudo Olá, boa bem? noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo e Boa você? noite. Tudo jóia. Ah, que bom. Que bom, Isso né? Que aí. deu certinho aí esse horário. Perfeito. Ah, sim. E Então vamos lá, tô com as perguntas aqui tudo abertas também. Então, a hora que você quiser começar, fique à vontade. A gente tá bom. começa. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo aqui da Personal Psicocare. A gente está no nosso... Estamos no nosso... Deixa eu só tirar o som aqui do celular, senão vai ficar subindo o WhatsApp. Nós estamos aqui no nosso terceiro perfil, né? Na verdade, o primeiro que a gente fala, do não oficial, mas foi o que sobrou aqui. O pessoal sempre pergunta por que quantos perfis... A Personal tem vários perfis, né? Porque de maio para cá, tiveram mais de 100 entrevistas. Então tinha dia que tinha 5, 6 entrevistas no mesmo dia. Então tinha que Bastante. criar mais perfil, porque senão o Instagram mesmo vai falar, meu, aí não dá, né? Bloqueia. É. É, entendeu? Então a gente teve que criar isso tudo. E aí acabou ficando, porque é uma forma de divulgar também, né? Nosso trabalho, tanto presencial como o online e o do canal. Então ficou aí. Tudo isso aí de canal aí. Até minha mãe pergunta, nossa, pra que tanto perfil, né? As entrevistas tá bombando e não tem que parar. Tem muito tema subindo. Hoje o trabalho Sim. foi totalmente home office. Então subimos vídeo, propaganda a roda aí, entrevista fechando, pauta subindo. Então é isso aí. Então galera, hoje a nossa entrevista é com a professora PhD, doutora, muitos títulos, né, para falar. Doutora Andréia Salvador de Peruíbe, e o tema é sobre atividades físicas para doenças crônicas, com foco a fibromialgia. É algo que eu até tenho, depois eu vou falar também. Então, eu quero que você se apresente, fale um pouco da sua carreira, da sua vida, esses títulos todos que você tem aí, e fala um pouquinho sobre o tema e depois a gente vai subindo as perguntas, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? Então, estamos aí em mais uma live. Então, como você mesmo já disse, então eu tenho mestrado e doutorado na área de reabilitação voltado para pessoas com dor crônica e com foco em reumatologia e principalmente pessoas com fibromialgia. Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei já fazem mais de 16 anos, aí já faz um tempinho. Foi quando eu comecei os meus primeiros estudos com fibromialgia. E aí, com o passar do tempo, entrei na Unifesp e lá fiquei. Comecei fazendo especialização, aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aí o mestrado eu fiz lá com dança para mulheres com fibromialgia. E depois o doutorado, já que eu estava lá, eu fiz arte
para mulheres com fibromialgia, porque eu percebi que não só o tratamento físico, mas elas precisavam de um tratamento psicológico também. Como eu não sou formada em psicologia, eu tinha o suporte de uma psicóloga, mas também eu fiz artes. Então, como eu sou formada em artes, então uma dança, arte, aí eu fiz uma mescla, né, dessas atividades. Então, elas tinham um treino corporal e depois elas expressavam isso no papel em formato de pintura, de desenhos abstratos. Isso tudo ainda virou uma exposição que foi feita tanto no metrô de São Paulo, em congressos, e lá na Europa também, quando eu fui morar fora, que eu fiz doutorado de sanduíche. Então, eu aproveitei até lá, nos comboios, como aqui eu tinha feito no metrô, eu fiz essa proposta para eles adoraram, e a gente expôs os quadros das pacientes, em forma de projeção lá, e ficou muito legal, porque as pessoas passavam, olhavam e falavam assim, nossa, mas eu também sinto uma dor assim, e já vinha perguntar, tirar dúvida, pegar orientação. Então isso foi muito legal, porque ajudou outras pessoas também a conhecerem a doença, ou até saber que existe, né, que tem outras pessoas assim, que ela pode pedir ajuda. Verdade. Aí eu vim morar logo em seguida aqui em Peruíbe, depois que eu vim da Europa, que eu morei um tempo lá, eu vim morar aqui em Peruíbe, nessa cidade tranquila, calma. Aí montei os mesmos projetos que eu tinha em São Paulo, aqui em Peruíbe. Então aqui a gente também tem atendimentos para pessoas com fibromialgia e para idosos, tudo ao ar livre. Então a pandemia, o pessoal achou ruim, não sei o quê, mas como o meu trabalho já era fazer essa conexão das pessoas com a natureza e consigo próprio, então foi ótimo. Então a gente continua nesse trabalho aí, a gente não parou, a gente parou um tempinho só fazendo live, mas depois a gente deu continuidade no presencial e estamos aí. E eu também sou educadora física, para poder dar, né, atividade física, então tinha essas questões, né, que fisioterapeuta não podia, não sei o quê, então para não ter problema, eu vim morar aqui em Peruíbe, eu ainda não estava trabalhando, não tinha emprego fixo nem nada, eu tinha tempo de estudar. Falei, o que a gente vai estudar? Vamos estudar educação física. Legal. Eu fui fazer educação física. E hoje eu dou aula aqui na Faculdade de Peruíbe, tanto nos cursos de enfermagem, fisioterapia e educação física, e coordeno físio e enfermagem. Só isso. Bastante coisa. A faculdade daí eu só conheci na época dos Jogos da Unisanta. Eu estudei lá mais de 12 anos lá, fiz 3 cursos de faculdade, fora o colégio, outras coisas mais. Então eu só quando eles apareceram lá com a camiseta, a gente falava, caramba, tem faculdade de Peruíbe. Ia jogar contra eles e apareceu vocês assim. A nossa faculdade é nova ainda, a gente teve a primeira turma de educação física formada fazem 2 anos, né? Então tá bem recente, mas já tem aí, né, um espaço aqui na cidade, tudo fisioterapia a gente está tendo agora, enfermagem já tem mais de 5 turmas formadas, então enfermagem tem uma história um pouquinho mais longa. Mas a faculdade já tem 10 anos. Caramba. É legal que não tem muita concorrência, né? O pessoal que falava que vinha daí ou vinha de outros lugares fala, não é que nem Santos, que é uma mini São Paulo, né? Que tu olha pro lado tem um educador físico. Aqui tu vai ali, aí demora um pouquinho mais para chegar a outra coisa. Então, para quem quer abrir alguma coisa por aí, é de boa. Não, e tem um mercado vasto ainda, a cidade aqui, a Baixada, tem muitos idosos, ou tem pessoas que vêm para cá procurando qualidade de vida e precisa de um profissional. Então, estamos preparando os profissionais para isso, para esse nosso mercado. Esse mercado do nicho de idosos, patologias físico-metabólicas, aqui em Santos eu não vejo muito. Eu mesmo fui para esse lado porque eu fiz bastante estágio com essa população, né? Meu 3º e 4º ano eu sempre entrava nas academias sempre de manhã, então é sempre esse pessoalzinho assim. E aí até falei com o professor, talvez você conheça, ele é o Alexandre Galvão da Unisanta, o famoso baiano. Então eu falei, professor, vou para esse lado aí porque é um lado que eu tive bastante experiência na época, né? E ele falou, é esse lado que você tem que ir mesmo, porque você pode ver que teus amigos da tua sala querem ser personal. Só que eles querem por quê? Por mais fácil, emagrecimento, deixar a pessoa fortinha na hipertrofia. Isso daí todo mundo vai para aí. Por quê? Não precisa estudar tanto, Diogo. Agora, se você tiver que pegar alguém com patologia, pegar um idoso, essas doenças que eu for dando, é muito. Você tem que estar sempre estudado, você está sempre atualizado. E o pessoal não quer estudar. Sim. Se na prova era uma dificuldade para estudar, imagine ao vivo, né? Com a pessoa do teu lado, vai querer estudar? Tá bom. E assim, é todo um cuidado, né? Porque o paciente com dor crônica, o cliente, né? O personal, seja o que for,
Normalmente, hoje, as pessoas já têm dor crônica, né? Ou já têm uma doença Sim, crônica. Ou tem um diabetes, um verdade. colesterol, uma pressão alta. Só que aí, por consequência, começam as dores nas costas, no ombro, no joelho. Então, uma coisa vai levando a outra. E o profissional que estiver preparado para isso, vai ser legal porque vai ajudar na reabilitação e vai dar continuidade. É diferente do fisioterapeuta que fica só naquela fase que a pessoa está na fase mais aguda, que vai só se reabilitar. O profissional que está preparado para isso já não, já consegue pegar toda essa fase e continuar dando atividade para a pessoa e manter esse cliente por mais tempo, né? Verdade. Deixa eu só arrumar aqui a conexão. Tá dando umas travadas. A internet às vezes tem essas coisas. Eu não consegui fazer uma live com um da Bahia, era um time de basquete da Bahia no passado, e agora recentemente com um personal do Rio Grande do Norte. Eu não sei se é a internet deles, eu acredito que seja lá, porque ele falou que ele tinha várias TV, vários celulares e todos estavam travando. Eu falei, graças a Deus que não é aqui, porque eu faço entrevista Ainda bem que é com praticamente ele. todo dia, né, domingo a domingo, Já pensou? e tu não tá conseguindo fazer. Eu falei, cara, eu fiquei preocupado, né? Bom, Sim. então vamos aqui subir com as perguntinhas. Vamos lá. Tem bastante. Deixa eu abrir aqui outra tela. Galera, ó, já avisando se vocês podem fazer pergunta também, tá? Não fiquem tímidos não, só assistindo. Podem fazer pergunta do tema, relacionado ao tema, que a professora aí vai falar tranquilamente. Aí acredito ela que não vai Isso. conseguir Pode perguntar o responder, que né? O que quiser. ela... O que a gente souber, a gente responde. Senão a gente É, pesquisa, não tem problema. verdade, com certeza. Bom, aqui o João, ele perguntou: quem tem fibromialgia é considerado um deficiente físico? Então vamos lá. A fibromialgia, como ela é uma doença que a causa não é tão específica, a gente não sabe ao certo, né? Não é um vírus, não é uma lesão. Então, assim, não tem nada, nem tem diagnóstico por exame. Então, as pessoas que têm fibromialgia não conseguem nem afastamento no INSS. Algumas pessoas conseguem quando elas têm outras comorbidades, outras doenças que aí são associadas. Senão, não. Então, não é considerado como deficiente físico porque não tem nenhuma alteração física. Então, assim, quem olha para um paciente com fibromialgia vai falar assim, nossa, mas hoje você tá bem? Tá feliz? Tá sorrindo? Sim, pacientes com Verdade. fibromialgia podem sorrir, têm uma vida normal, né? A única coisa é que, assim, dói o corpo inteiro. Cada dia dói num lugar diferente. Então, me parece que tinha uma pergunta também a respeito disso, de aposentadoria. Então, uma coisa já faz ligação com outra, né? Então, Não. se for só pela fibromialgia, não pode. O que eles acabam fazendo é afastando por um período, para a pessoa poder fazer o tratamento e aí voltar à rotina. Só que ficar sem dor, sem nada, é muito difícil. Os pilares do melhor tipo de tratamento é o quê? A medicação para poder aliviar as dores e a pessoa começar, né, a voltar a ter uma vida normal. Aí já começa a atividade física, porque a única maneira da gente substituir a medicação ou ir diminuindo para aumentar a serotonina é com o exercício físico. Então a gente precisa, né? E aí pode fazer exercício físico e reabilitação ao mesmo tempo, dependendo do que a pessoa tem. E o treino mental é fundamental. Então a pessoa precisa fazer essa tríade que a gente chama para ela poder realmente melhorar e ter uma melhor qualidade de vida. Mas se aposentar por isso, não. Ela pode se afastar um tempo pelo trabalho, mas não vai ficar, mas se aposentar por isso. Agora, se ela tiver artrite reumatoide, lúpus, uma doença degenerativa, uma hérnia de disco que já está comprometimento à ramificação nervosa, aí sim. Aí talvez ela tenha, mas por outros motivos. A fibromialgia, ela só vai piorar e agravar outras doenças. Não agravar no sentido de gravidade da doença, assim, no sentido de dor. Então, se uma pessoa fosse sentir dor de 0 a 10, uma dor 5, que bateu o dedão do pé na quina da cama, uma pessoa com fibromialgia vai sentir uma dor 10 e vai sentir essa dor por muitos dias. O que para uma pessoa normal passa rápido. Então, quem tem fibromialgia e dor no joelho, sente uma dor muito mais intensa do que uma pessoa que só tem uma artrite no joelho. Isso aí. Aqui a Mariana está perguntando qual é a causa dessa doença. Então,
A causa em si, a gente não tem uma causa única, específica, para falar, depois disso apareceu a fibromialgia. O que a gente sabe é que para aparecer a fibromialgia, a gente tem um gatilho, que pode ser físico ou emocional. Então precisa ter esse start. Então qualquer pessoa que passar por um trauma, então vai desenvolver a fibromialgia? Passou por uma cirurgia, perdeu algum filho, teve um acidente muito grave? Não. A pessoa precisa ser geneticamente predisposta a desenvolver a fibromialgia. Então não é qualquer pessoa que vai desenvolver. É a mesma coisa que falar assim, qualquer pessoa vai ter enfisema pulmonar, né, DPOC? Não, a pessoa precisa fumar. Então aí vai desenvolver. Só que ela não precisa ser necessariamente geneticamente predisposta. Fumou é um fator de risco. Vai desenvolver em algum momento. Agora, fibromialgia não. Então, pode ser algum tipo de estresse, mas você tem que ser predisposto, senão não desenvolve. Aqui, Maria perguntou, quais são os pontos da dor? Tem alguma região onde começa e começa a espalhar? Ou é em pontos isolados? Então, a fibromialgia, para a gente fazer não necessariamente o diagnóstico, ela ajuda na classificação da doença. Tem 18 pontos e acredita-se que pessoas que têm fibromialgia, 11 pontos, né, que a gente chama de pontos dolorosos, a pessoa vai no médico, a gente faz os testes, a gente aperta. Se tiver 11 pontos, a gente considera que essa pessoa também é fibromialgia. O diagnóstico, ele é clínico. Então, depende do histórico que essa pessoa está contando pra gente, de todo esse relatório que a gente vai fazer, e aí vai chegar descartando outras doenças, a gente vai chegar no diagnóstico de fibromialgia. Então, não tem um diagnóstico único e certo. Então, o diagnóstico dele é clínico. Aqui, a Bruna ela perguntou, quais são os piores sintomas da doença? Então, são 4. São 4 que são os carros-chefes, assim, que a gente fala assim, bom, para uma pessoa ter fibromialgia, ela tem dor no corpo inteiro. E faltou eu te falar, né? Não tem um ponto específico. Dói tudo. Dói em cima, dói embaixo, dói de um lado, dói do outro. Então, uma pessoa que sente só dor no ombro constante, não é fibromialgia. Mas eu sinto dor no ombro que irradia para o braço. É algum nervo, é qualquer outra coisa, mas a fibromialgia pode doer qualquer ponto. Você pode acordar um dia com dor no ombro, no outro dia com o joelho, no outro dia na coluna. Então, dor difusa e tem que doer várias partes do corpo há mais de 3 meses. Menos que isso, não é fibromialgia. E para fazer o diagnóstico, às vezes leva 1, 2, 3, 5 anos até descobrir realmente e fechar o quadro da fibromialgia. Segunda coisa, fadiga e cansaço. O que antes a pessoa conseguia fazer com muita facilidade, agora não faz com tanta tranquilidade, com tanta facilidade mais e cansa muito rápido, de dar fadiga muscular mesmo. A alteração do sono. Então, essa alteração do sono pode ser que a pessoa não durma direito, acorde cansada, ou demore muito tempo para dormir, ou acorde muito cedo, mas isso é constante. Não é, foi uma noite só que aconteceu. Então, é uma coisa que acontece sempre na fibromialgia. E o último seria a alteração de humor. Então, hora tá feliz, hora tá triste, hora tá chorando, hora tá deprimida. Só que assim, eu falo deprimida, eu falo sempre no feminino, porque normalmente são mulheres que são mais acometidas. Sim, a cada 10 mulheres, um homem, né? Então, é uma proporção muito mais alta. Ainda bem, né? Né? Mas, se a gente parar para pensar, uma pessoa que não dormiu direito, o músculo fadiga com facilidade e sente dor no corpo inteiro, como que uma pessoa dessa vai ficar bem, feliz, disposta, sorrindo sempre 24 horas? Então a gente fala que essa alteração de humor, ela acontece também muito por causa da dor. Por isso que o principal ponto no tratamento é melhorar a dor. Porque se a gente consegue diminuir essa dor, o sono fica melhor, o humor também melhora. E aí a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso, né? Da dor que fica sempre constante. Verdade. Mas tem outros pontos, esses são os principais, tá? Verdade. Perguntaram aqui, ó. A galera quer se aposentar já. Então, quem tem a doença pode trabalhar normalmente? A galera tá jogando aí para ver se consegue se aposentar. Se consegue, né? Então, não é que não consegue trabalhar.
às vezes a pessoa precisa ser relocada da atividade que ela faz, como da fadiga, cansaço. Então, se é um trabalho que vai exigir demais do corpo dela, então talvez ela precise ser relocada. Mas direito à aposentadoria, INSS, isso não consegue. Se for só pela fibromialgia, não tem jeito. Alguns casos entram com processo na justiça, tudo é bem difícil. Em algumas cidades, a gente tem até direito de vaga especial, né? Então, algumas cidades já estão conseguindo algumas coisas nesse sentido. Mas não é só uma vaga num lugar especial no supermercado que vai fazer isso, né? Melhorar a fibromialgia ou facilitar a vida dela. Vai facilitar, claro, porque às vezes tem que se deslocar muito tempo, mas já vai andar dentro dentro do supermercado, então tem várias questões aí para serem discutidas a respeito disso. Mas a aposentadoria não tem jeito, não tem não. Mas se fizer atividade física, melhora. Ajuda bastante. E aí tem até uma pergunta, né? Falando se pode fazer zumba. E aí? A zumba é um tipo de atividade física, de exercício físico, né? Só que ela só pode ser ministrada por um educador físico. E aí o pessoal meio que para mascarar as aulas de zumba, eles chamam a aula de ritmos. Só que a intensidade é muito alta. Então uma pessoa que já tem dor no corpo inteiro, já tem dor no joelho, já tem dor no ombro, fazer uma atividade de alta intensidade, mesmo ela não acompanhando a turma, mas ela vai fazer num ritmo mais acelerado. A chance dela inflamar uma articulação e aí ela ficar pior e aí ficar sem fazer atividade física é bem pior. Então eu aconselho, primeiro, que trate a fibromialgia, comece com calma, com atividades de intensidade leve a moderada, até ela conseguir condicionamento para chegar numa aula de zumba. Porque a pessoa precisa estar muito saudável para conseguir fazer, senão ela vai se prejudicar. Uma das minhas linhas de trabalho é dança para mulheres com fibromialgia, tanto que eu fiz o meu mestrado, já está comprovado cientificamente que tem resultados, que tem efeito. Mas para elas perceberem a diferença, que uma coisa é fazer aula de dança, outra coisa é fazer aula de zumba, que é atividade física. Então são coisas diferentes. E a minha modalidade, eu dou aula de dança e reabilitação, dança do ventre. Então assim, são atividades que são estritamente individuais, cada um dentro do seu limite, não vai prejudicar a articulação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque as pessoas já são idosas. Já são acima dos 50 anos, 60 anos. Então, se a gente fizer com muito impacto, nada impede de uma criança também ter fibromialgia, mas a porcentagem é muito pequena, tá? É muito mais difícil a gente ter uma criança com fibromialgia. A faixa etária é mais ou menos a partir dos 35, que a gente tem muitas pessoas, até uns 65 anos. Essa é a faixa que a gente mais encontra pessoas com fibromialgia. Você acha que cada vez você vai ficando mais velho, a doença vai ficando mais crônica, mais forte? Isso é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas acham que quanto mais idosa, mais acometida a pessoa fica. E não tem nada a ver. Cada pessoa tem uma intensidade de dor diferente, é muito pessoal, é muito particular, mas quanto mais tempo de doença, melhor é para a pessoa. Aí a pessoa fala assim, mas quanto mais tempo de doença? Por quê? Né? Porque a pessoa vai aprendendo a lidar com essa dor. E aí, quando vai acontecer um gatilho, ela já sabe que a dor vai aparecer, que vai voltar, ela já começa a controlar melhor o como ela vai lidar com essa dor. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico muito recente ou que ainda não tem, essa pessoa está sofrendo muito mais do que uma pessoa que já tenha 10 anos a doença, que ela já aprendeu a lidar com ela. Já se adaptou, né, na vida, no dia a dia. Mas ser mais idoso não muda nada. E aí tem uma pergunta aqui falando de qual médico, né, que cuida da fibromialgia. A gente tem aí alguns ginecologistas, né, porque normalmente nem tem especialista na cidade onde mora, que nem aqui em Peruíbe, a gente não tem especialista. Mas o ideal é fazer o tratamento com reumatologista. Alguns neurologistas também tratam, mas o reumatologista é o especialista nessa patologia. Então, se puder tratar específico, melhor. Bom, entrando aqui na educação física, saindo um pouquinho dessa parte aí do pessoal querendo se aposentar,
Perguntaram aqui, o Jonas, que quem tem a doença pode pegar peso, pode pegar pesado, pode fazer musculação, crossfit, entre aspas, etc. A gente tem algumas pesquisas falando a respeito de musculação e musculação terapêutica, onde já tiveram alguns resultados para mulheres com fibromialgia. Eu falo mulheres porque as pesquisas científicas também são feitas com mulheres, porque como são poucos homens, é mais difícil a gente juntar um número grande de homens para fazer a pesquisa. Melhora, mas não é a quantidade de carga que vai fazer essa pessoa melhorar. O que vai fazer ela melhorar é ela se movimentar. E como tem uma tensão muscular, não tem lesão no músculo, mas tem um excesso de tensão. Quanto mais força ela fizer, pior vai ficar. Mas tem gente que melhora. Então, se ela puder fazer uma atividade que ela sinta prazer em fazer, seja ela musculação, seja ela natação, tudo, é que a gente tem evidências de que algumas modalidades têm um efeito maior e mais rápido e mais duradouro. Mas a musculação não teria tanto. Então, colocar carga, colocar peso, não traz tanta melhora assim tão rápido. Verdade. Perguntaram aqui em seguida também, o Sérgio, perguntando qual era o melhor exercício para fazer. Então, não teria o melhor exercício. O que a gente tem como padrão ouro, que a gente chama na ciência, é o quê? Que a caminhada é o que a gente é mais barato, de fácil acesso, de fácil orientação, e que a pessoa pode fazer sozinha, né? A partir do momento que ela teve uma orientação de como fazer, claro, mas ela pode fazer e baixo custo. Então é o que mais melhora e tem mais condições viáveis para serem feitas. A dança é uma delas, então exercícios aeróbicos também ajudam muito e também tem excelentes resultados. Exercícios na água, seja natação ou hidroginástica também, mas não são todas as idosas que gostam, às vezes, de entrar na água. Tudo médico antigamente falava, ou vai fazer caminhada ou vai fazer natação. Tem problema no joelho? Vai para hidroginástica. E quem não gosta? E quem tem problema no joelho e tem osteoporose, que precisa de impacto? Vai resolver uma coisa, mas a outra vai piorar. Então, o melhor exercício é aquela que ela sente mais prazer em fazer. Porque vai ser igual escovar o dente, comer. Vai ter que virar um hábito, vai ter que virar uma rotina. Então, quanto mais ela gostar de fazer a atividade, melhor ela vai se sentir. Claro que sempre no impacto até moderado, nunca alto impacto. Verdade. Então, pode ser até bicicleta, né? Alguém perguntou se podia andar de bicicleta. Pode, a bicicleta pode andar, é bem legal. Também pode andar, não tem problema nenhum. A caminhada é ótima, é excelente. E aí tem até uma pergunta aqui se fibromialgia mata. Eu acho então, que foi a última. A gente pode morrer de dor, né? Aquela situação que o pessoal fala assim, nossa, hoje eu tô morrendo de dor. Vai morrer com a fibromialgia, mas não dá fibromialgia. Então, como a pessoa vai ter o tratamento e é longo, né? E vai ter que fazer exercício sempre, a fibromialgia vai fazer parte da vida dela. Mas ninguém morre de fibromialgia. Pode morrer de outras coisas, mas não de fibromialgia. Verdade. A pior questão mesmo, o pior ponto, é que dói o corpo inteiro. E dá essas alterações que eu falei, de alteração de humor, tudo. Então essa é a parte mais difícil, que atrapalha a qualidade de vida de qualquer pessoa, né? Então a pessoa não se sente bem, não se sente feliz. Então dá essa sensação mesmo de que é a pior coisa do mundo. Perguntaram o que é bom para comer e o que é bom para a dor. A mesma pergunta é da Cristiana. Não tem nenhum alimento específico para fibromialgia. O que precisa ter é uma mudança de hábito e comportamento, que é a parte mais difícil do tratamento. Se a pessoa não mudar o ritmo de vida, não mudar a expectativa do que espera das coisas, não mudar a mentalidade, vai ficar muito difícil. Acho que há uns 2 anos atrás, teve umas questões aí que o pessoal falava assim, não, come couve todo dia batido no liquidificador, né? Que couve vai curar a fibromialgia. Então, assim, não tem nenhum alimento que tenha um poder, assim, né? Que tenha uma quantidade de serotonina suficiente que vai substituir a medicação ou a atividade física. Não, tem que fazer aquela tríade, aquele pilar que eu falei, de treino mental, medicação e mudança de hábitos fazendo atividade física. Se a pessoa incorporar isso, já vai ajudar muito e já vai ajudar nesse controle, né, da doença. Verdade.
E mesmo o chocolate, o pessoal fala também, né, que tem serotonina, que é ótimo e tudo mais. Ajuda, dá uma acalmada, mas come um quadradinho, chocolate meio amargo, né? Nada de ao leite, muito menos o branco. Isso para qualquer pessoa, né? Que é só gordura. Verdade. Bom, pelo que A vi crise, aqui, pode falar. tem mais uma aqui, ó, que eu acho que é importante, que é a crise, né? Quando a pessoa entra em crise, cada pessoa leva um tempo para sair. Tudo vai de como a pessoa lida com essa situação e o motivo com que ativou a doença. Então não tem um período específico, é muito de cada um. E aí eu acho que seria interessante você até dar o seu relato de como você lida com a doença, como que você descobriu o diagnóstico. Eu acho que seria importante agora nesse momento você falar alguma coisa também a respeito disso. O que você acha? Assim, a atividade física, ela, pra mim, eu sou meio ao contrário das pessoas, assim. Se eu fizer atividade física, eu não fico cansado. Posso estar fazendo um hit gigante lá, correr, treinar de manhã, depois à noite, depois à tarde, eu não fico cansado. Agora, se eu não fizer o treino, eu fico cansado. Esse lado do sono, sempre tive desde os 13 anos. O médico meu falou, tu vai ter insônia, porque teu corpo é muito diferente dos outros, metabolismo é muito diferente. Ele não sabia falar o que eu tinha na época. Então isso aí, tem dias que eu não consigo dormir, tem dias que eu quero dormir cedo, vou dormir e não durmo. Eu sei que eu tô acordado, tô com o olho fechado, mas eu tô acordado. Se alguém entrar, eu já sei que, entendeu? É muito esquisito isso. E faz E quanto tempo que você tem o diagnóstico? acho que eu tenho desde que eu descobri a outra que eu tenho, né? Que eu tenho síndrome de Klinefelter. Então, quando Sim, eu tenho a crise das dores, junta as duas. Aí é o que você falou, sim. aumenta muito mais. Eu já cheguei a ficar 6 meses com dor de cabeça. Dor de cabeça é Fica. como se tivesse aquela enxaqueca, né, lascada mesmo. Um negócio que alguém tivesse batendo na sua cabeça, entendeu? E aí a atividade física é o que o médico falou, você vai ter que fazer pra tua vida inteira. A parte neurótica, você vai ter que ler livro pra caramba. Aí foi juntando as dificuldades que eu tinha, minha mãe até falou a dificuldade que eu tinha na escola, quando eu era pequeno, né? Dificuldade de aprender, na aprendizagem e tudo. Então era por causa dessas coisas. E a síndrome de Klinefelter, ela não fabrica hormônio. Não sei se você já estudou sobre isso, Sim. entendeu? Então ela afeta tudo. O negócio é. E quando tem essas crises, é complicado. Então eu tomo um remédio para suprir a testosterona, né? O hormônio. E eu mesmo tomo outro comprimido também para suprir. Mas quando tem a crise, pode tomar o que for. Quando Negócio, retorna. Sim. pode tomar remédio, dor, tipo, é coisa de 5 minutos. Tu toma, engole, dá 5 minutos, acabou. Voltou o negócio de novo. Aí volta pauleira. Eu Mas cheguei a você tomar. Pode já falar. aprendeu a saber quando que vai dar crise, não aprendeu? Você Então, não já começa já aprendi, a mas é uma sintonizar uma coisa coisa com a assim. outra? É Porque não dá pra algo controlar, que né? Você identifica, mas não não controla. dá. Eu já cheguei a sentir dor fazendo exercício, jogando bola, fazendo musculação. Já cheguei a sentir dor treinando e não é dor muscular, porque eu já sei que não é dor muscular, entendeu? É a dor do Sim. negócio mesmo. Então, às vezes tem E isso é. queimação, tremedeira, tem vários sintomas que nunca ia ter, que nenhuma pessoa poderia ter, né? Se eu for falar com a pessoa fala, meu, o que você tem, né? Entendeu? É umas Sim. sintomas, que acho que parece que é sintoma de todas as doenças. De Ele vai tudo. pegando. Sim, porque dá no É corpo inteiro. mutante, E aí, qualquer verdade. ponto que qualquer doença que a pessoa vai ter, se ela fica gripada, se ela fica resfriada, se ela tem uma tendinite, tudo a fibromialgia piora. Então, ela potencializa, né, qualquer patologia. Então, isso eu acho que é a pior parte mesmo da fibromialgia. Verdade. Mas devagarzinho a Mas, gente vai aprendendo a lidar com ela, sim, com certeza. aprendendo a saber o que fazer, como sair da crise, e não tem como, por mais que possa prever, não tem como bloquear. Tem que respirar fundo, aprendendo aí, controlando ela, até ir essa crise ir passando mesmo. Não tem jeito. Mas atividade física, você viu como você fica? Que você fica bem e melhor? O problema é quem não gosta de fazer. E É, o problema ainda é quem é atleta. Então, atleta também a gente tem, alguns atletas com fibromialgia, e a gente fala assim, e agora? A pessoa já faz atividade física, como que a gente vai falar que é a falta de atividade física que está levando essas dores, né?
só que a pessoa faz em excesso. Então, esse excesso, fora aquela pressão do esporte, né, da competição. Então, aí a gente fala assim, tá vendo? Como não são todos os atletas que desenvolvem fibromialgia só porque estão sob pressão, como a pessoa precisa ter esse gatilho. E às vezes os sinais já aparecem na infância. Você viu que você já falava que você já tinha alguns sinais? Mas como o diagnóstico é muito difícil, criança quase não tem, o que elas me relatam bastante é, sabe aquela síndrome de dor nas pernas, de dor de crescimento de criança? Boa parte delas referiam sempre para mim que tinham esse tipo de dor já desde a infância. Ou que já tinham outras pessoas na família que tinham coisas parecidas, mas não tinham diagnóstico de fibromialgia. Mas é porque fibromialgia é uma doença atual agora. A gente fala dela com intensidade de 20, 30 anos para cá. Então, antigamente, não se tinha um diagnóstico, não se falava dela. Tanto que a Frida Kahlo, que é uma pintora mexicana, ela retratava a dor dela e o diagnóstico de fibromialgia foi feito 10 anos depois da morte dela. Só usando os diários, né? A avaliação dos diários do que ela escrevia, um médico mexicano fez. Então, olha só, então é extremamente novo, né? Não é tão simples assim o diagnóstico. Verdade. Bom, galera, vocês têm mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. Já chegamos a responder todas as perguntas que deixaram aqui. É verdade, a gente conseguiu ir acompanhando aqui. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem entrar no perfil, deixa a mensagem inbox, eu posso levar um tempinho lá para responder, mas a gente responde. Vai começar agora, a gente tem atividades com dança online, para quem quiser também depois fazer esse tipo de tratamento, quem quiser saber mais a respeito aqui de Peruíbe, as atividades que a gente tem presenciais, só entrar em contato, que aí a gente conversa e sempre, né, de repente dá uma luz, um caminho, um norte, para ajudar as pessoas que sentem essa dor crônica ou mesmo a fibromialgia. Verdade. Bom, como você está em Peruíbe, eu estou em Santos. Não é longe mais, tá devido à pandemia, né? Devido à pandemia, até fica meio complicado a gente ir gravar, porque ele tem uma segunda entrevista que ela é prática, entendeu? Então, o que eu faria? Eu poderia pedir para você gravar um vídeo de você dando aula e a gente fazer uma montagem, como eu tivesse aí, a gente fizesse uma entrevista, entendeu? Que legal, Ou, perfeito, vai em outros casos, se der, um dia a gente se encontrar lá. ou você aqui perfeito. Ou eu lá, entendeu? Tá isso é legal também. Porque aí a gente faz uma prática, faz uma vivência, né? E aí o pessoal pode experimentar também as coisas, Isso é legal. Tem uma moça aqui, ó. Teve alguém perguntando, Durvaldos, né, de Santos. Dor no corpo todo pode ser artrose também? A artrose ela pode dar em qualquer articulação. Então pode ser nas mãos, pode ser no punho, aqui, né, entre as falanges, na coluna, no pescoço, no ombro, no quadril. Então é específico da articulação. É diferente da fibromialgia, que a sensação de dor até tem na articulação, mas ela é maior muscular. Então é diferente. E pode ter artrose no corpo inteiro, então qualquer parte do corpo. Ok. Bom, galera. E o tratamento também, medicação e atividade física. Bora fazer exercício. Verdade. Exatamente. Então fica combinado, professora, a gente fazer essa montagem, essa encenação aí. Ou a gente faz quando der pra ir lá. É legal subir, né? A gente fazendo e subindo. Eu comecei a fazer aí. Já subi uma hoje de estamparia, que eu fui gravar. Então, cada hora vai subindo uma aí. Então, se você puder gravar e fazer essa montagem e subir, o legal é o pessoal ver lá no canal do YouTube, tá bom? E aí a gente vai combinando, ensinar o pessoal quando a dançar, melhorar. E você dançar também. Tá bom. Quando eu melhorar aí, tiver depois ter um pouquinho desse Covid, dar uma amenizada, aí a gente combina de se encontrar, tá bom? Então é Combinado, isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado a todos que fizeram pergunta, a todos que fizeram pergunta ao vivo agora. Segue a gente lá no YouTube, essa entrevista vai para lá. Já alegando, ó, se a galera entrar no YouTube, coloca na lupinha lá, Personal Psicocare, vai aparecer em diversas entrevistas, treinos, e logo mais vai estar da professora Andréa também, tá bom? Muito obrigado e tamo junto, galera. Valeu! É isso aí, até a próxima. Beijo, gente! E obrigada pelo convite. Até mais, até a próxima. Até.